Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vasco. O Vasco que ontem se classificou e tem notícia de jogador chegando e muito mais. Ficou interessado, quer saber o desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Bom, o vascaíno eliminou um trauma importante que pelo menos vinha o atormentando nesses últimos anos. A nossa tela virtual mostra que nas últimas temporadas o Vasco sempre caía de maneira precoce na Copa do Brasil. Em 2022 e 2023, apenas na segunda fase. Agora, o Vascão já está nas oitavas. A Roberta Barroso acompanhou esse jogo emocionante e mostra pra gente aqui no Sport Center. Rafael Marques está de volta então aqui no Sport Center pra gente falar do futuro do Vasco da Gama. E a gente vê, não é, Rafa, na matéria da Roberta, que o vascaíno espera muito que, com a classificação e com a chegada do novo treinador, esse dia de ontem seja um novo ponto de partida para a temporada vascaína. Apesar do momento não ser ainda totalmente sustentável, né, Bruno? Com base no desempenho médio do time na temporada. O Vasco oscila bons e maus momentos, né? Se nós contabilizarmos aí Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas a linha de corte momentânea, ela é favorável. E alguns aspectos têm que ser colocados aqui nesse momento de projeção da chegada do treinador. Primeiro, os jogadores ganharam 2 dias de folga. Hoje e amanhã não tem nenhuma atividade para o elenco profissional. Reapresentação no CT Moacir Barbosa na sexta-feira pela manhã. Serão 9 dias de treino e aí o Álvaro Pacheco vai poder escolher se vai fazer atividade em tempo integral, só em apenas um período, antes do clássico contra o Flamengo, marcado ontem pela CBF, né? Nessa nova tabela que recupera o Campeonato Brasileiro a partir da 7ª rodada e não seguindo o que estava na tabela original, dia 2 de junho, 4 da tarde, aqui no Maracanã. Primeiro jogo do técnico Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Depois, são 4 partidas bem complexas por diferentes óticas. O Vasco pega o Palmeiras fora de casa, pega o Cruzeiro em casa, sai para enfrentar o Juventude e depois fecha esta sequência enfrentando o São Paulo, isso no mês de junho. Então é uma época que vai ser concomitante à Copa América, algumas equipes tendo desfalques, jogadores brasileiros e também estrangeiros, e o Vasco também pode passar por essa situação, mas a verdade é que o técnico Álvaro Pacheco terá tempo para poder preparar o time para esse clássico contra o Flamengo no dia 2 de junho aqui no Maracanã. Essa energia a qual a Roberta Barroso faz referência na sua reportagem é algo que a gente percebe também envolvendo os torcedores. O bom trabalho dele no Vitória de Guimarães trouxe ressonância para a torcida do Vasco aqui no Brasil. É bem verdade que sabe-se muito pouco das minúcias do trabalho. No Vitória de Guimarães, o Álvaro Pacheco priorizava um time no esquema 3-5-2. A formação com 3 zagueiros chegou a ser utilizada algumas vezes pelo técnico Ramon Dias, sem muito sucesso no Vasco da Gama. Será que ele volta, o técnico atual, a mudar o esquema e fazer o Vasco jogar com 3 zagueiros? Isso aí o dia a dia é que vai falar. Fato é que ele tem um trabalho a desenvolver pela frente na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro para poder dar a resposta que o torcedor espera. Bruno. Ô Rafa, a gente mais cedo falou sobre o Rafael Paiva e a gente tem aí exatamente os números, né, dessa passagem dele pelo Vasco da Gama em 4 jogos, esse aproveitamento de 41%, número de gols marcados e gols sofridos. O importante é que ele entrega, então, para o Álvaro Pacheco, que está chegando, um time classificado na Copa do Brasil. Marra. Se não entregasse, né, Bruno, não daria para apontar o Rafael como grande culpado, porque você não pode perder de vista a turbulência que está vivendo o Vasco na parte administrativa, né? Mas ele entrega. A possibilidade do Álvaro Pacheco conhecer melhor o elenco, tendo mais competições, estimulando ainda mais competição por vaga, porque ele vai ter mais de uma competição. Mas se não ajudarem no andar de cima, Bruno, é difícil. Porque aí o vascaíno já começa a pensar, tudo bem, chegou o treinador, mas tem jogadores importantes que vão se recuperar de contusão, o Jair e o Paulinho Paula, Magic Paula, assim ele é conhecido, viu, Mário Marra? E até essa possibilidade de ter o Coutinho do lado do Payet. Não é, dona? Já muda, hein? E vai agregar bastante, né, do ponto de vista de qualidade. Eu acho que, assim, no resultado, pelo cenário do clube, a crise política, toda a questão institucional, né, todo o momento de incerteza que vive, né, o Vasco. Eu acho que, do ponto de vista do resultado, foi bem satisfatório o trabalho do Rafael. Ele conseguiu uma vitória importante ali dentro do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, né, que ele vai para uma zona um pouco mais intermediária e conseguiu uma classificação. Não vou negar que não foi uma atuação convincente do Vasco. O Vasco em nenhum momento ontem teve o controle do jogo.
O Vasco teve problemas táticos e estruturais. Mas era para exigir isso, né? Eu esperava um time mais organizado, principalmente no meio-campo. Eu acho que a forma como ele escalou o meio-campo foi uma forma um pouco mais ousada. Acho que tem muito pouca pegada, muito pouco preenchimento de meio-campo quando coloca Esforça, Galdames e Payet. E dá para falar posicionamento também. Sim. Que o time abaixa, afunda e não morde. Exato. Isso a gente está mostrando ali, ó. Todo mundo correndo para trás ou para o lado. O Esforça, ninguém ia no enfrentamento. O Esforça, né, Mar? A gente conversava até com o Mar, ele afundando muito nos zagueiros, né, não preenchendo um pouco mais o meio campo. Então, assim, o Vasco, ele consegue uma classificação. Você tem muito mérito na forma como o time batalhou, lutou. Você tem um impacto de jogadores, né, como o Piton, o Payet, que a gente falou aqui, o Verratti. Mas o Álvaro Pacheco tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Na gestão do grupo, ele tem uma energia bem lá no alto, né? E todo mundo já destacou isso. E é um técnico que vem de um trabalho competente no Vitória de Guimarães na parte tática. Só que ele vai precisar tornar esse Vasco um time mais equilibrado, mais organizado. O Vasco ainda não é um time organizado, apesar da classificação. Dona, o grande rival do Álvaro Pacheco e de diversos outros técnicos que não estão acostumados com o ambiente do futebol brasileiro é que o futebol brasileiro é um moedor de trabalhos. Muito. E aí o técnico que está acostumado com o dia a dia do futebol brasileiro, ele rapidamente tende a trocar o trabalho pelo emprego. Sim. E isso é, assim, talvez até entregue daqui a algum tempo e tal. E normalmente o técnico que vem de fora, ele não abre mão do emprego. Bruno, eu já falei aqui umas 80 vezes, vou falar de novo. Na primeira temporada de Pepe Guardiola no Manchester City, em dezembro, e ele chega em agosto, né? Ele começa a trabalhar mesmo efetivamente em campo em agosto. Em dezembro, ele toma um 4-0 para o Everton no Goodson Park. Ele continua até hoje. Entendeu? Assim, acho que é questão. O Álvaro Pacheco, ele vai dar noites mal dormidas também para o torcedor. Mas é preciso ter paciência para tocar trabalho, gente. Senão, vai ficar trocando o nome. Então saiu da boina, vem o outro. Veio da bermuda. Aí vem agora o do terno. Aí assim, cara... Milton Mendes, de terno e gravata. Então... Olha os nomes que eu tô lembrando para você, Dona. O torcedor do Vasco não tem tanta saudade bacana, assim do hein, Sapinto. Ô, Rafa. O torcedor do Vasco está satisfeitíssima com isso. Olha isso que eu lembrei. O Rafa, o Marra mais cedo me mandou uma conta que a imprensa inglesa estava achando um absurdo que o Chelsea, como é que é? Teve 24 treinadores neste século. O próximo vai ser o 24º. O próximo vai ser o 24º. Ontem demitiu o Pochettino. E eles fizeram uma comparação que desde 1700 e não sei quanto, não existem 24 papas. Certo? Sim. Aí eu fui contar... Papas, sim. Papas. Aí eu fui contar quantos técnicos, de 24 treinadores, até quando vai a conta do Vasco. Foi até 2018. Quer dizer, na Inglaterra eles estão achando um absurdo que desde 2020 o Chelsea tem 24. É outra cultura. O Vasco teve isso em 6 anos. É que o futebol brasileiro associa muito o trabalho ao resultado imediato, ainda mais times de alta exigência. Esse é um valor cultural que a gente não consegue nunca desqualificar, né? Acho que ninguém que pertence a esse ecossistema, a essa bolha, seja na parte da crítica, seja na parte da construção, seja na parte da ação, nenhum de nós consegue mudar essa tendência, porque isso é algo muito cultural para o torcedor. Até porque o modelo contratual do futebol, que imita a vida, ele torna muito frágil, do ponto de vista administrativo, o técnico, né? É muito fácil você mandar um técnico embora. E é complexo demais você repaginar o elenco inteiro do meio de um campeonato. Tem limitação para contratações, são apenas 2 janelas durante um ano, limitação orçamentária, jogador geralmente jogador de alto nível ganha mais do que um técnico de alto nível. Então, quase sempre o dirigente tem uma relação política com o clube, ou o diretor executivo de futebol tem um problema, um contrato muito bem amarrado, e o Vasco já está no seu 3º diretor executivo em 1 ano e meio de SAF, né? Também é bom informar isso. Então, acho que a gente tem aí situações que não vão mudar, Bruno, Marra e Donan. Eu não tenho a menor expectativa que isso modifique. Eu acho que a ideia é a adaptação. E sim,
Quanto maior é um clube e quanto mais tempo ele fica sem ter performance de alto nível, de excelência, maior é a rotatividade, menor é o tempo de durabilidade dos trabalhos que ele desenvolve. Eu não sei se vai haver paciência com o Álvaro Pacheco, não. Honesto e sinceramente. Não tem nenhum elemento que me traga essa expectativa. Vai depender do resultado no campo. Vai depender do que o Vasco conseguir. De repente, uma campanha sustentável na Série A e longe na Série B, na Copa do Brasil, perdão. Pode ser que isso segure o português mais tempo. Mas não consigo. Até porque tem uma outra questão. Aí é muito mais complexa, não é nem para a gente debater agora. Imagino que nem tenhamos tempo para isso. Quem avalia? Quem vai dizer se o trabalho dele é bom ou ruim? Sim, sim. É o diretor executivo. Quem é o diretor executivo do Vasco hoje? É o Pedro Martins, contratado pela SAF, que daqui a pouco pode não ser mais quem comanda o futebol do Vasco em caráter definitivo. Quem vai definir vai ser o Pedrinho? Qual é o olhar que o Pedrinho tem como dirigente? Nós temos o Pedrinho, jogador e comentarista. Então, assim, é difícil. Quem toma a decisão conhece o suficiente para poder avalizar, para poder dizer se um trabalho é bom ou ruim? Quase sempre, no futebol brasileiro, não. Até porque o trabalho do Pedro no Cruzeiro foi marcado também por muitas mudanças de treinador, né, Marra? Sim. Também, né? E algumas inesperadas, né? Aham. É complexo. Por isso eu falei assim, que o grande problema eu acho que não está mesmo no banco de reservas, ou em quem senta ali, ou fica à frente. É no andar de cima, né? Sim, sim. Figura de linguagem para mostrar que é onde se decidem as coisas, né? Na sala da direção, tudo. E isso, gente, isso é muito importante. Você precisa entender para quem você está trabalhando. Assim, em qualquer profissão, você precisa entender para quem você está trabalhando. E o Vasco atualmente não dá essa tranquilidade. A tranquilidade de saber quem manda. Dona, a gente está falando da SAF, o Rafa falou que futebol imita a vida ou imita a arte. Hoje nós estamos bem, inclusive, né? Então, hoje a gente está caprichando. Sim. Você sabe que tem um detalhe ali, cara, isso é cinema. Nenhum diretor espetacular, melhor, de finais surpreendentes, Dona Woody Allen, Scorsese, Tarantino, Lá vem. faria o que fez ontem. O quê? Você reparou o número da camisa do Kevin que perde o pênalti? Não. 7-7. O futebol tá nos detalhes, né? Sintomático. Não é sintomático isso? Sintomático. É um símbolo, né? É um símbolo. De tudo que está acontecendo, né? Meu ali, Deus. nesse momento. Não tinha reparado, né? Na numeração ali do Kevin, mas é assim, não tem como não concordar com tudo que vocês falaram. Né? O Vasco hoje precisa de mais certeza. Por muito tempo, esse andar de cima prejudicou o campo, a evolução do projeto, porque não existia um projeto. Qual o projeto esportivo da 777? A gente não sabe. Né? E os processos lentos, né, limitaram muito o avanço esportivo do clube, acabaram limitando o trabalho também de alguns profissionais, técnicos, jogadores, diretores executivos. Quando você passa a ouvir e conversar com quem esteve envolvido, você entende o tamanho do problema e você entende a necessidade de uma ruptura que o Pedrinho está liderando. Sim. É um movimento corajoso no meio de uma temporada. Né? Tendo apoio até da oposição, né, Dona? Exatamente. E a gente vê, por exemplo... A 777 está conseguindo aquilo que ninguém conseguiu na história do Vasco desde a história de Calçada, unir o clube. Exatamente. Você tem uma unidade e a torcida entende também o momento. Óbvio que não vai ser unanimidade. Sim. Tem gente que vai criticar. Mas o recado que a torcida quer ouvir é: tirem essa empresa daqui. Sim. Porque ela não é confiável. Isso tem que ser repetido todos os dias. Sim. É basicamente isso, e isso vai ser importante também para a evolução do trabalho aí do Álvaro Pacheco, né? Porque você precisa entender se vai ter aporte, se vai ter dinheiro para você contratar. O Dona, está escrito ali, Coutinho na mira. É preciso saber quem vai. Então, eu ia perguntar isso para vocês, para o Rafa, né? Até para já me despedir aí também, Rafa, de você. Mas só o seguinte, porque a gente está falando do Coutinho. Mas quem vai? Quem que banca Quem está conduzindo é o Pedrinho. Rafa? Quem lidera é o Pedrinho. É o Não, quem Pedrinho. está conduzindo a negociação é o Pedrinho. O contato foi feito direto, inclusive, pelo Pedrinho com a família do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é um caso raríssimo no futebol, em que aquilo que se fala popularmente é o que acontece na realidade. Quem cuida da carreira dele é a família dele, né? E isso é bem interessante. E, de fato, o contato mais próximo foi feito diretamente pelo Pedrinho.
O Pedrinho conta muito com o Coutinho, entende que o Coutinho é a figura que pode trazer aquela onda de positividade, de crença para o torcedor. Mas sabe o Pedrinho que é complexa a negociação, só que ele está disposto a ir até o final para poder desenvolver essa negociação. Não, tudo bem, é o Pedrinho que faz o contato, mas o Pedrinho pode bancar isso? Porque a minha questão é quem banca a contratação. Ele está bancando coisas que ele não pode bancar, né? O que ele falou na coletiva na semana passada, ele já não bancou. Não, mas é bancar no sentido de pagar. Direito de imagem. Não, então, mas é isso, ele está bancando coisas que não pode pagar. O salário não pagou. Ele bancou que não haveria atraso e teve atraso. O Vasco não pode pagar. O Vasco Associativo hoje não pode pagar a venda do Felipe Coutinho. Qual seria essa negociação para poder viabilizar uma chegada como essa? A 777 tem ainda, teoricamente, caso ela recupere o controle do futebol do Vasco, mais 2 aportes a serem feitos num montante aí que somado dá aproximadamente 370, 380 milhões de reais. Mas se ela não fizer isso, quem comprar o percentual dela vai ter que assumir este aporte também. E que empresa estaria disposta a fazer esse investimento? E para quando? Será que o Aston Villa toparia para emprestar o Felipe Coutinho para um clube sem saber sequer como vai receber? O Mar é expert do futebol inglês, pode responder isso melhor do que a gente. Eu tendo a achar que não. Claro que o desejo, a vontade do jogador pesa muito. Eu sempre costumo dizer que jogador de mercado joga onde quer, mas tem um processo a ser desenvolvido aí, que hoje é até mais viável pelo desejo do próprio Felipe Coutinho. Mas entre o desejo, entre a ação, entre a iniciativa e a prática, a execução, a distância hoje ainda é bastante considerável. Porque é essa questão, né? Ótimo o Pedrinho, né, conversar com o Coutinho. Poxa, o Coutinho ouviu um pedido do Pedrinho, tem um peso. Claro que sim. Mas aí vai entrar na parte de, quem que vai assinar esse documento? O Pedrinho deve ser ídolo do Coutinho, inclusive. É verdade. E o que facilita é que ele quer voltar, né? Sim. O desejo do atleta é retornar para o Vasco, que é a casa dele que o formou, né? E tem muito disso na carreira do Coutinho, não tem, Dona? É porque o Coutinho... jogar onde é querido? Sim. Ele precisa estar acolhido, né? Feliz. Isso é uma questão que sempre foi muito importante na carreira do Coutinho. E além do retorno técnico que ele pode dar, a gente pode avaliar como é que vai ser a parte física, né? Você tem uma distância, né, do que é o futebol brasileiro para o futebol que ele atua hoje, não é tão competitivo. E na própria Inglaterra ali, principalmente na segunda temporada, né, Mar, ele já não conseguiu ter tanta sequência. A primeira largada dele no retorno à Premier League na Aston Villa foi bem positiva, né? Mas onde ele mais jogou o tempo inteiro foi no Liverpool, na carreira toda. Ele foi um dos melhores jogadores, né, do mundo até. Tanto que o Barcelona pagou o que pagou. Mas o retorno dele ao Vasco traz esse olhar otimista, traz um carinho para uma torcida muito machucada, pode trazer um retorno técnico muito grande, porque ele é um jogador diferente demais, e é muito representativo, porque ele é cria do Vasco. E ele é cria do que o Vasco construiu não só na formação na base, um jogador que estudou no Colégio Vasco da Gama. Então, assim, você tem um elo ali que diz muito sobre pertencimento também, sobre representatividade. Esse garoto, que hoje é um homem, quando voltar ao Brasil, tem que jogar no Vasco, entende? É como se o Vinícius Júnior, quando for voltar, tem que jogar no Flamengo. Amém. Tem um pouco disso também. Agora sim, vamos ver como é que foi esse jogo com todos os detalhes. Quem esteve ontem lá em São Januário foi ele, Igor Dorileu. Ó, tá brilhando nas areias aí do Leme, de Copacabana. Tá jogando futebolzinho lá, tá melhorando o Dorileu, hein? Fala, Dori! Pelo menos o Daniel se despediu com a classificação, acho que era o mais importante. Mas vamos lá. Temos alguns fatores para debatermos aqui em relação a esse jogo. Primeiro, eu acho que está muito claro, não fique triste com a gente, torcedor, mas vamos falar sobre os problemas do Vasco primeiro, depois a gente fala sobre o ponto positivo, que tiveram alguns dentro do jogo. Acho que a proteção à área do Vasco, ela realmente tem um problema que não é de hoje, desde o Ramon já vinha acontecendo esse tipo de problema. E o Vasco sofre muitos gols, tem sofrido gols constantemente. Será que precisa de mais um homem no meio-campo? O que o Álvaro Pacheco pode fazer para tentar fazer com que o Vasco se torne um time um pouquinho mais equilibrado, se torne um time que se defenda melhor, que sem a bola não sofra tanto? Flavinho, a gente tem que entender que
O Álvaro vai precisar de tempo para se organizar, para escolher, né, para colocar as ideias dele em prática e escolher quais jogadores ele vai colocar ali. Porque, por mais que ele veja, ele não conhece os caras. Sim. Mas a gente viu ontem, ficou bem nítido, que por mais que o Galdames tenha total boa vontade para tentar fazer a função, ele tem dificuldade. O Sforza jogou muito ontem e eu escutei pessoas criticando o Sforza. Noção de cobertura, cobria o Maicon quando saía pela direita, cobria o Léo quando saía pela esquerda, centralizava no centro da área, na frente da área, teve que entrar muitas vezes, porque quando ele entra na área para fazer essa função de terceiro zagueiro numa bola cruzada lateral, o meio fica livre, fica exposto. Por quê? Porque o Vasco ontem jogou de uma forma que não joga normalmente, com quase 4 atacantes. Os 2 do lado, Payet, que é um cara que não pode marcar, não pode gastar energia marcando, e o Verratti, que é um cara que ainda ajuda pra caramba. O Vasco tem o quê? 6 jogadores para marcar quando esses 4 não estão ali. E tem muita dificuldade por dentro, porque o Galdames não é um cara da função. E quando o Sforza precisa entrar para fazer esse quinto homem defensivamente, o centro fica despovoado. E ainda mais quando o Vasco também tem que liberar o Piton. Não dá para trazer o Piton para fazer uma função mais defensiva, porque a gente viu ontem o quanto era importante na frente. Aí, o que acontece? Aconteceu várias vezes no jogo de ontem. O ponto esquerda do Vasco, por favor, me ajuda, Flavio. David. O David não tem essa característica de voltar muito, até tenta, mas por mais força que ele tenha, ele é mais do meio para frente. O Piton sai, o Léo tem que vir para ajudar o Piton, sai o Maicon, vem o João Vitor e fica sobrando sempre alguém atrás dele ou no centro da área. Famoso cobertor curto. Não tem jeito, o Vasco tem essa dificuldade. Mas a gente entende que, dentro das circunstâncias do jogo, da situação do Vasco, tanto extra-campo quanto dentro do campo, perda de gerente de futebol, perda de treinador, enfim, problemas de salário atrasado, enfim, treinador chegando, confusão extra-campo, que a gente sabe que não é novidade no Vasco, vencer esse jogo de ontem dá um ânimo muito grande pro Álvaro que está chegando, para os jogadores sentirem que, se a gente quiser, se estiver organizado, vai ficar melhor. Então, eu deixo deixam boas-vindas pro Álvaro, mas a gente percebe que dá para melhorar, dá para ficar muito bom, mas tem que se organizar, porque o Vasco tomou alguns gols, passou muita dificuldade contra uma equipe muito bem organizada, que é o Fortaleza. Rogério, o cara chegou agora, acabou de chegar, teve lá em São Januário a primeira vez, conheceu a torcida, viu o estádio, jogo, teve motivos para se preocupar, mas também teve motivos para comemorar. Acho que o peso de uma classificação para o início de um trabalho, especialmente por esse momento que vive o Vasco dentro e fora de campo, é muito importante, né, cara? E você vê que aquele abraço ali no Léo Jardim, no Mike, falou, olha, porra, pelo amor de Deus, muito obrigado, exatamente, porque você tira uma pressão imensa das minhas costas, porque você assumir com o time eliminado da Copa do Brasil é uma coisa, né? Classificado, com a torcida em paz, aliás, a torcida deu um show, né? Mais um, né? Deu um show, realmente. Eu acho que a torcida empurrou o Vasco, sim, não desistiu em nenhum momento e isso foi fundamental, porque o Vasco não teve aquelas... eu acho que o Vasco achou o primeiro gol. O Marinho, que inclusive se arrependeu do gol que fez e resolveu ajudar o Vasco. Fez mais pelo Vasco do que quando estava no Flamengo. E a defesa do Vasco foi batizada, né? Foi homenageada pelo Eduardo Paes, que batizou o Terminal Gentileza, que estão chamando lá. A defesa do Vasco, e pelo amor de Deus, né, cara? O Maicon ali vacilou na primeira, no segundo gol também ainda deu uma vacilada. Mas, assim, eu acho que a energia da torcida que fez o Vasco conseguir virar o jogo, né? Aquele empatezinho no final que estava controlado. O Fortaleza já tinha perdido aquela vontade, não é a vontade de empatar, mas Fortaleza controlou a maioria do jogo, né? E aí no finalzinho você toma um gol, mas foi para dar mais emoção para a torcida. A torcida não pode simplesmente, tá resolvido. Não, isso, calma aí, vamos dar um tempero a mais aqui nessa partida. Foi ótimo, foi um jogaço. Eu esqueci de falar do Adson. Pra mim, o melhor jogador em campo. Jogaço. Eu sou o cara mais da defesa, eu escolhi o Sforza. Até por tudo que ele fez pelo pênalti que bateu. Ele fez um esforço maravilhoso. Desculpa, não tinha como não falar. Não tinha como. Eu tô esperando o tempo da... O Adson, incrível o trabalho defensivo. O espírito dele. Exatamente. O espírito dele. E esse tipo de coisa contagia. O Payet dando carrinho, segurando o cara num contra-ataque. É isso que o Vasco precisa. E esse menino foi muito bem ontem. A vida tem algumas coisas que
A gente não entende, mas no final a gente acaba entendendo, né? O Rossi teve um problema, não pôde ir pro jogo. O Adson teve que começar a partida e fez um grande jogo, moleque. Parabéns. Ó, respondam com sim ou não. Léo Jardim falhou Na minha opinião, no primeiro gol, sim. no primeiro gol, só no primeiro gol? Você falou que no terceiro desviou. Isso. Mas eu achei que ele pulou do lugar. Defensável. Pra ele, falei pro Ruggeri isso. Se fosse qualquer outro goleiro de menor qualidade, Sim. a gente nem perceberia. Perfeito. Mas como é ele, eu acho que ele poderia ter E defendido. você, Ruggeri? Cara, falhou, primeiro principalmente, né? O goleiro, ele tem, não é a mania, porque o goleiro faz isso, ele se joga para agarrar, mas se ele só coloca o pé, né? A gente na pelada, que não quer fazer aquele esforço a mais, você, coloca o pé aqui, tira a bola com o pé, resolve. Se cair, se machuca. Exato, se cair, se machuca um pouco, aquele grama sintética, né? Mas eu acho que dava a primeira, uma falha óbvia do goleiro. O terceiro gol, bom, essa daí compensou, né? Essa daí que você tá vendo compensou o gol, porque essa seria a virada do Fortaleza de novo. Mais uma virada. Mais uma virada. Aquela foi uma defesaça que a bola ainda quica no Monte Artilheiro e ele consegue tirar. Mas o terceiro gol, cara, era assim, era defensável, mas não dá pra culpar o Léo Jardim. Isso, e aí perfeito. compensou aí e compensou no pênalti. E no segundo, na defesa que ele fez do Moisés, ele dá uma passadinha. Faz a diferença, Ele faz total diferença. No primeiro, não, porque eu acho que ele via a bola. Sim. No terceiro gol, ele não devia estar vendo a bola porque tinha o jogador na frente. Mas enfim, Eu dava goleiro bom, a gente sempre joga o nível lá pra cima. Essa passadinha, eu sempre dava essa passadinha e nunca pegava. Né? Nunca chegava. Acontece nas melhores famílias. Pelo menos o que importa é que o nosso Léo Jardim foi lá, fez aquela defesa no final, no pênalti, pegou o decisivo. E o Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E aí, o que é que vocês acharam aí dessa ideia do Felipe Coutinho vir para o Vasco? Será que ele vem? Será que ele não vem? O Felipe Coutinho parece que quer vir jogar no Vasco, né? Só depende do Aston Villa liberar o jogador para que ele venha jogar no Vasco. O cara tem cadeira cativa no time do Vasco. Tem sim futebol para jogar aqui no Brasil, principalmente no Vasco, né? Ao lado de Payet. Se ele mostrar o futebol que ele tem, que a gente sabe que ele tem, o Vasco tem só a ganhar, né? Até o final do ano ele viria por empréstimo, então tem que ver como é que vai ser isso aí. Só que por empréstimo com a possibilidade de sim ter que comprar ele no final do ano, né? Então vamos ver aí como é que vai se sair, se vai vir alguma empresa para aportar no Vasco, né? O Juninho, o Pedrinho falou que tem um fundo de investimento árabe, né? Vamos ver se os caras vão querer realmente. Tem todo esse turbilhão de coisas acontecendo nas internas do Vasco, mas a 777 tem até setembro para isso. Caso o setembro 777 não pagar, então o Vasco tira 100% a SAF do Vasco e aí abre espaço para outra empresa que queira investir e vamos ver como é que vai se sair, né? Esse novo Vasco. Então, na sua opinião, o que é que vocês acham? O que é que vocês têm a falar sobre a vitória de ontem e a venda do Coutinho, esses investimentos que tá para chegar no Vasco e muito mais? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!